Você tá vendo? Você tá entrando hoje, eu sou o professor Bonito, quer dizer, o professor de história, que vai dar a mesma coisa, viu, Bela? Fica à vontade, prazer te conhecer. A Tá gente, bom. eu trabalho com história do Brasil. Na terça-feira, vocês tiveram, na terça ou na segunda, tiveram aula de história com a Marisa Condécios, que era de história geral. E aí eu fico com a história do Brasil, viu, Bela? As nossas aulas já estão todas lá no YouTube, se você quiser qualquer coisa. O nosso Drive está bombando lá. Hoje a gente vai fazer mais exercício dele, inclusive. Mas lá, o que eu estou organizando lá, viu, Bela? Só para você ter uma orientação e para a galera lembrar aí. Lá no Drive nosso, eu deixei uma seção só de livros. Ah, vou mostrar aqui, né, galera? Mais fácil. Aqui, ó. Vocês sabem entrar no Drive, não sabem? Sim, tem link no grupo. Isso, tem um link lá na descrição do grupo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês clicam lá e vai entrar e vai chegar lá na aulas pré-ENEM. Vou mostrar aqui minha tela. Acho que vai ficar de boa para vocês verem. Ó. Screen 2. Olha aqui. Beleza, vocês estão vendo a minha tela toda. E aí, vocês vão ver isso aqui tudo, fechou? Aí você vai clicar aqui, ó, História, tá bom? Vocês têm esse mesmo acesso que eu tenho. Aí tá aqui, ó, Rafael, que sou eu no caso. Aí aqui eu deixei alguns livros para vocês, lembram disso? Tá? Se vocês quiserem dar uma olhada. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso aqui, patrimonialismo, sobre patrimônio, né? E Eu aqui tô tem lendo uma... Carolina. Coincidência. Oi? Eu tô lendo Carolina Maria. Carolina de Jesus? Tô lendo Ah, boa. Qual que você tá lendo? Água de Barrela? Quarto de Despejo. Quarta de Água. Despejo. Esse é pesado, né, Bela? É. Mas muito importante, muito importante. Aí, o Bela, olha o que a gente fez. A gente já teve essa aula aqui de povos indígenas, tá vendo? Na última aula a gente teve período pré-colonial, e aí hoje a gente vai começar essa colonização aqui, tá vendo? Aí eu já deixei aqui um pedacinho do livro didático, se vocês quiserem dar uma lida, apesar de que vocês estão recebendo a apostila, não é, pessoal? Confere? Sim. Foi? Ah, todo mundo pegou a apostila? Não, né? Então a minha aula de hoje é sobre isso daqui, tá vendo? E aí eu já deixei uma páginazinha do livro para vocês acompanharem. E hoje, no final da aula, a gente faz esses exercícios aqui sobre colonização. Beleza? Que também já está aqui. Se você quiser fazer, refazer, não fazer, tá bom? De preferência fazer. E aqui tem a linha do tempo com alguns eventos históricos da história do Brasil. Bom, aí vocês podem dar uma olhada, usar como referência e por aí vai. Fechou? Então é isso aí. Dúvidas, amigos e amigas? Não? Não. Não, tranquilo? Ô, Bela, então se tiver qualquer dúvida, você pode me mandar mensagem, pode mandar sinal de fumaça, pode mandar iFood, pode mandar qualquer coisa, Pix também. A gente aceita qualquer coisa aqui, tá bom? Aí você fala assim, professor, estou com dúvida nisso. Pode mandar mensagem à vontade. Vocês estão vendo aí meu PowerPoint, né? Tranquilo? Ou não? Estou falando besteira. Tranquilo. Sim. Ok, Bela, tá, Amanda, fechou. O que eu tenho aqui, pessoal, que é muito importante que você saiba. Só... Gente, eu dei boa noite para vocês. Desculpa se eu não dei, viu? Desculpa a grosseria. Boa noite, viu? Acho que eu dei, né? Tomara. O pessoal hoje está muito quieto, assim, falando muito. Então vamos lá. Pessoal, coisas importantes então. Na última aula eu trabalhei com vocês, além de retomar essa ideia dos mapas aqui, que era bem importante para a gente discutir sobre colonização, eu trabalhei aqui como que foi esse contato do europeu com as populações indígenas, né? Lembrando aí que no primeiro momento, as nossas primeiras aulas foram sobre populações indígenas no Brasil. E aí, a gente trabalhou na nossa última aula de quinta-feira passada, que sexta-feira passada a gente teve uma outra aula, e foi boa, né? Vocês gostaram da aula? Vocês nem falaram nada. Sim. Foi boa, né? Foi. Que bom, Tatá. Legal.
Aí a gente trabalhou na quinta-feira sobre esses 30 primeiros anos aqui da história do Brasil, tá bom? E a gente falou sobre um período chamado de pré-colonial, antes da colonização, quando Portugal só chegava aqui, fazia umas feitorias e realmente não havia uma colonização de fato. Então, hoje, eu preciso virar o jogo, né, e mostrar para vocês o processo de colonização. E aí, pessoal, o nosso processo de colonização, ele vai durar até 1822. Alguém tem alguma dúvida desse período antes da colonização, chamado de pré-colonial? Gostaria de perguntar? Quer lembrar alguma coisa? Não? É o período do pau-brasil, indígenas. Eu falei para vocês sobre aquela questão do escambo. Tranquilo? Não? Tá ruim? Aqui tá de boa. Que bom, Matheusinho. Que bom. Então, olha para você ver, pessoal. Se tá de boa, eu vou continuar aqui. Mas se alguém precisar apresentar qualquer coisa, por favor, fale. Tá bom? Eu estou com o chat aqui aberto. Se quiser mandar mensagem também, pode. Pessoal, coisas importantes aí para a gente poder trabalhar. Quando a gente falar sobre colonização, tá bom? De fato, a gente vai falar sobre uma colonização. Só tentar uma coisa aqui. Legal. Uma colonização que ela vai começar em 1500 e ela dura até 1822. Alguém sabe o que tem em 1822 que permite esse fim da colonização? Vou dar uma dica. Começa com in, termina com pendência. Dom Pedro I, balançando a espadinha. Independência. A nossa independência, obrigado, viu, mano? A nossa independência, ela acontece aqui no ano de 1822. Apesar das coisas não mudarem tanto, oficialmente, a gente só tem colonização até aqui, tá bom? Então, esse período que é chamado de Brasil colonial, em que a gente tem uma condição de colônia, ele dura até 1822. E quando eu falo 1822, eu estou falando literalmente, né? Aí a gente vai discutir isso também. Não foi oficialmente no 7 de setembro, mas foi mais ou menos naquela época aí, e dá para a gente trabalhar com essa periodização aí. Então, de 1530, né, até 1822 é o que a gente vai estudar agora. É o maior período da história do Brasil, pessoal. Como o maior período da história do Brasil, a gente vai precisar ver muitos detalhes dele, e esse aqui é o período que mais cai no Enem. Não, minto, é o segundo que mais cai. O primeiro que mais cai é o Brasil República, tá bom? Que começa ali em 1889. A colonização vai ser esse segundo grande período que mais cai. Só que aqui tem muita coisa. Então a gente vai tentar estudar tudo, vendo as coisas principais. Se vocês verem que já está entrando em detalhe demais, está ficando loucura demais, me deem um toque, que eu vou parando aí. Beleza? Tranquilo? Ok, professor. Tudo bem. Vamos continuar. Sim. Obrigado, pessoal. Então vamos lá. Qual que é o primeiro fato que a gente precisa disso aqui? A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, eu já não devia ter respondido, né? Mas eu já respondi aqui. Por que Portugal quer colonizar o Brasil depois de 30 anos que o Pedro Álvares chegou aqui? Pessoal, tomar muito cuidado com essa pergunta, porque ela já traz em si muitas coisas para a gente poder responder, tá bom? O que eu estou falando de muitas coisas para a gente poder responder? Quando eu me pergunto por que Portugal vai colonizar o Brasil, eu preciso entender que Portugal não está fazendo isso porque ela é boazinha, tá bom? Portugal não está colonizando o Brasil, que é um processo extremamente violento, não se esqueçam disso, tá? Porque Portugal achou legal o Brasil e ele adora papagaios, etc. e tal. Portugal, ela começa a ver um claro interesse econômico no Brasil. E da onde que está vindo esse interesse econômico? Pessoal, lá há muito tempo atrás, deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui. Tem. Calma, só um segundo. Aqui, ó. Quando houve todo o processo de expansão marítima, Portugal e a Espanha resolveram dividir o mundo. E eles fizeram um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. Já ouviram falar dele? Ou não? Sim. A partilha, né? Isso, esse da partilha, esse mesmo. Só que o que acontecia? Quando a Espanha chegou desse lado aqui, galera, tinha ouro para chuchu aqui. Quando eu estou falando ouro para chuchu, eu estou falando ouro para chuchu.
os incas, que estão aqui na região do Peru, eles já usavam ouro como arma e como instrumento cirúrgico. Os caras usavam pedaço de ouro pendurado no peito. Então, os incas já tinham um alto conhecimento do ouro e do uso de ouro. Só para vocês terem ideia, tá, gente? Quando a Espanha começa a explorar esse lado daqui do acordo deles, né? Porque esse lado aqui ficou com a Espanha, esse lado aqui ficou com Portugal. A Espanha, ela vai tirar, pessoal, 16 mil toneladas de prata dessa região da América. Eu vou repetir, só para ficar bem claro quanto que os caras tiraram. 16 mil toneladas de prata. Uma tonelada é um carro, gente. Tá bom? Eles tiraram isso dessa região em que você está contando, do Brasil? Exatamente, da região da América. É? Ô, Bela, olha que interessante. 16 mil toneladas e 185 toneladas de ouro. Gente, uma tonelada é coisa pra caramba. É coisa pra caramba. Agora que eu tô no meu bom peso, é muito rafinha num lugar só. Faz sentido? Eles tiraram isso colonizando, tipo, tiraram usando o nosso serviço? No caso da Espanha, do serviço dos indígenas. No caso do Brasil, sim. eles vão usar muito da mão de obra escrava para esse processo. E aí, quando a Espanha ela começa a zoar geral e falando assim, olha, eu tô chorando de ganhar ouro, e aí o ouro lá era muito de boa de tirar, viu? Os incas já sabiam tirar o ouro, fazer mina subterrânea. Portugal abre o olho e fala assim, poxa, eu tô com esse pedaço aqui. Por que que aqui tem ouro e aqui não vai ter? É a mesma coisa, galera. Pensa aí. O Gui tá aí andando, aí de repente o vizinho do Gui grita assim, nó, achei ouro aqui no meu quintal. Qual que é a primeira coisa que o Gui faz no quintal dele? Começa a abrir buraco, irmão. Não tem outra solução, filho. Eu tava lá do lado do Gui fazendo isso, se precisasse. Tá doido. Oi, Gui. Ih, Gui, não te ouvi. Tá falhando, Guizinho. Fazer uma oração mesmo, para aparecer. Entendi. Mas é isso, gente. Então, o que Portugal está fazendo? Quando Portugal vê que a Espanha está ganhando dinheiro, ela fala assim, velho, eu tenho que ganhar dinheiro. Segunda coisa. Segunda coisa. Na hora que Portugal saca que dava para plantar as coisas no Brasil, ia dar trabalho, mas eles podiam ganhar dinheiro vendendo as coisas, Portugal resolve investir. Só que, pessoal, Portugal é sempre Portugal. Portugal não tinha dinheiro, galera. Bom, e aí a gente vai ver como que Portugal resolveu isso. Esse daqui, esse carinha que vocês estão vendo aqui, é o rei que incentivou esse processo. Ele é o rei Dom João III. Gente, na dúvida do rei de Portugal, chama de João, tá bom? A chance de você acertar é alta. Aí o Dom João III falou assim, galera, vamos colonizar o Brasil. Por quê? Porque ele queria ganhar dinheiro com o Brasil. É por isso que a gente chama esse processo de colonização. O objetivo de Portugal com o Brasil, gente, é ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Nunca percam isso de vista, porque tem uma galera aí querendo defender português hoje, tá bom? A gente não vai defender português. Beleza? A gente vai botar fogo neles. Tamo junto? Tá bom. Hashtag tamo junto. Os portugueses queriam só ganhar dinheiro com o Brasil, galera. E eles fizeram todo o processo, e tudo que eles fizeram foi para isso. Bom? E existia um segundo problema aqui que vocês precisam saber. A Marisa vai falar melhor sobre isso, ela e Versus, que é sobre investimento religioso. A Igreja Católica, nessa época aqui, 1530, ela estava perdendo fiéis. Então, para a Igreja, era muito importante colonizar. Porque quando ela coloniza, ela obriga todo mundo a ser da religião dela. E aí o número de fiéis aumenta. Eu vou fazer uma pergunta. Gente, por favor, responde. Vocês acham que isso deu certo ou deu errado? Deu certo. Deu certo, Pedro? Você sabe qual que é o país que tem o maior número de católicos do mundo? Brasil, talvez? Brasil, Pedro. Você foi no ponto. O Brasil, gente, é o país com a maior quantidade de católicos, tá bom? Quantidade. 73% da população brasileira era católica. Isso dá, gente, mais de 150 milhões de pessoas. Tá bom? Estou só fazendo a conta aqui para ver se é isso mesmo. 150, 50, 25... É mais ou menos isso. 140. Vamos arredondar assim.
É muita gente. Nenhum país tem uma quantidade de católicos tão grande, tá bom? Não é o país com o maior percentual de católicos. Um país com o maior percentual de católicos é o México. Eu não estou considerando o Vaticano, gente. O Vaticano não conta. O Vaticano tem que ser 100% católico, senão dá pau. Vocês sabem o tamanho do Vaticano? Não? O Vaticano... Tamanho de Belo Horizonte? Nada. O Morro do Papagaio é maior do que o Vaticano. Que isso? Sabe aquela área da lagoa, da represa do outro lado que tem lá? Da barragem? Ah, Sim. O Vaticano é um pouco maior do que aquela área toda da barragem. Da barragem. É um país. É sério, gente. Ele tem 0,51 quilômetros quadrados. É muito pequenininho. 1.000 metros quadrados. Isso aí, Ana. É isso aí. O Vaticano é muito pequenininho. Muito pequenininho. Ele é a Praça de São Pedro, que é grandona, assim, se a gente considerar lá tudo assim. Mas, no final das contas, gente, é o menor país. Aí, tipo assim, o Vaticano é católico, não tem como discutir. Mas o México tem 92% de católicos. É o maior percentual de católicos. Só que o Brasil ganha na quantidade. Porque a população do México, se eu não me engano, é uma metade da do Brasil. Então, mesmo o México sendo muito católico, a nossa quantidade supera. E isso para mostrar para vocês que a catequese e a colonização religiosa foi um sucesso, gente. Um sucesso. Os caras chegaram e obrigaram os indígenas, os africanos, a se tornarem cristãos. A gente vai falar disso depois, com mais calma, mas vocês lembram de um negócio chamado Inquisição, né? Que a galera queimava bruxa? sim. Isso veio para o Brasil, vocês sabem disso, né? E a galera queimou gente aqui. Queimou gente da nossa gente? 23 brasileiros, assim, né? Brasileiros morreram na Inquisição. Só para vocês entenderem o poder da igreja que ela tinha aqui nesse momento. A igreja foi tão forte, pessoal, que não podiam ter outras religiões no Brasil. Até hoje, a gente vê que essas religiões de matriz africana, a Umbanda um pouco menos, mas muito com o Candomblé, elas não são muito benquistas aqui no Brasil, não. Quando a gente vê, por exemplo, o Senado Federal ou a Câmara de Vereadores aqui de BH, tem crucifixo em tudo quanto é lugar. Já repararam isso? Já. Sim, Ou dentro de seja, escola. Dentro de escola tinha muito. Na universidade tem. Então, galera, é isso. Foi uma das colonizações mais fortes que a gente viveu. Tá bom? Não percam isso. E agora uma outra coisa. Portugal, pessoal, estava fazendo negócios, né, com as Índias. Lembrem aí que eu falei sobre isso. O grande objetivo de Portugal era alcançar as Índias. E aí Portugal deu a volta, né, aqui no continente africano e chegou até as Índias. E aí Portugal começou a trazer produtos da Índia. Só que Portugal é Portugal, né? Portugal foi fazendo isso, só que a Inglaterra, tá bom? Começou a fazer negócios mais interessantes com as Índias. Então, Portugal falava assim, eu pago R$10 para levar isso tudo. Aí a Inglaterra falava assim, ó, eu pago R$20 se você me der isso tudo e isso. E aí os indianos, de maneira geral, começam a preferir fazer comércio com quem? Com a Inglaterra, é claro. Os portugueses, eles não queriam negociar, eles achavam que eles eram, sabe, o último biscoito do pacote. Os portugueses achavam que eram isso, pessoal. E é Aí óbvio. já perdeu no negócio. Perdeu. E aí eles começam a ficar meio sem graça, porque eles gastaram muito dinheiro para fazer as viagens e a Inglaterra começa a tomar o negócio dos caras. E aí, velho, já era. É mais ou menos o que a gente está assistindo com o Burger King e o McDonald's. Lembra que o McDonald's mandava em tudo? Vocês lembram dessa época? Sim. Eu lembro. E aí chega o Burger King e a gente começa a ter fila no Burger Que King. faz o melhor hambúrguer fast food. Eu acho assim. Mas eu tenho KFC é melhor, tá, gente? Desculpa. Como é que é, Matheus? KFC é melhor, tá? KFC? Eu nunca comi hambúrguer. KFC ganha, viu? No KFC mesmo? ganha. Nossa, pizza. É mesmo? Aqui, mas eu tenho um problema gigantesco. Eu falo isso pra vocês, né? Eu não como carne. Né? Nenhuma carne. Então, Eu não como carne também. Bela, tamo junto. A É gente maravilhoso, é o melhor que tem que ter queijo derretido dentro. não, mas tem aquele outro que é o Rebel, que é de planta. Sim, de Incrível Bug. Ele é bom.
Aí, olha pra você ver, Bela, mas aí você perdeu umas aulas que a gente teve aí muito boas, o pessoal tá adorando linguiça aí, caldo de mandioca então, porque eu dei uma aula falando sobre antropofagia indígena. E aí eu contei como que eles faziam um caldinho de mandioca com gente num período anterior aí, né? Tenho certeza que a Jennifer fez, inclusive levou na marmitinha pro peguete lá no Mirante. Foi, não foi, Jennifer? Eu o quê? Eu saí da aula. Jennifer. Jennifer. Aí, pessoal, eles estavam afim disso, e aí essa disputa do McDonald's com o Burger King, é isso que foi acontecendo. O McDonald's, assim, né? Tem McDonald's perto de vocês aí? Não. Tem vários. Tem vários? Tem BK agora. Onde que tem? Na Nossa Senhora do Carmo abriu um BK agora. Tá em construção ainda, no final. Tá. É porque faz Verdade. muito tempo que eu não passo por aí também, porque eu ia para a gente poder ter as aulas presenciais, que eram muito boas. A gente vai voltar um dia, não se preocupem, a gente vai se ver. Aí, mas por exemplo, eu morava lá no Califórnia, lá no Noroeste. Lá não tinha McDonald's nenhum. Então, tipo assim, pra gente poder ir ao McDonald's, eu lembro disso muito bem, a gente tinha que pegar o ônibus, descer na BR, pegar outro ônibus, ir lá no Shopping Del Rey, e lá tinha McDonald's. Agora, quando o Burger King chega, ele já vai para essas áreas que não estavam sendo supridas pelo McDonald's. E aí ele começa a fazer sucesso, e agora ele está tomando esses lugares do McDonald's. Assim. O que eu acho muito bom. Enfim, a disputa que aconteceu de Portugal e da Inglaterra foi mais ou menos essa. A Inglaterra chegou fazendo questões, né, e pagando preços que não eram possíveis para Portugal. Portugal achou que era o dono da bola toda e foi perdendo. E aí Portugal tinha gasto muito dinheiro com essas viagens. E aí, quando o rei de Portugal, né, o Dom João III, esse bonitinho aqui, ele virou e falou assim, vamos colonizar o Brasil? A primeira pergunta que a galera fez para ele é assim, velho, com que dinheiro? E aí esse cara teve uma jogada. É uma jogada que preocupa a gente até hoje, mas a jogada dele, em termos de negócio, foi boa. Mas em termos pra gente, foi uma porcaria. O que esse cara fez? Ele pegou tudo que ele teria que gastar e ele falou assim, vamos deixar a galera gastar. Como assim, gente? Olha que sacada. Ele virou e falou assim, ó, essa terra aqui, que é o Brasil, é nossa. Né? Chamava colônia naquela época. Eu vou pegar a galera e falar assim, velho, quem é que quer gerar riqueza no Brasil? Aí vou imaginar que Matheus apareceu lá. Eu falo assim, ô Matheus, beleza, então. Eu vou te dar um pedaço de terra, Matheus. Você vai produzir nessa terra e você vai me pagar imposto. Mas de quem que é o custo de produzir? Do Matheus. O que eu estou fazendo? Eu estou só permitindo com que o Matheus vá lá. Você entende? Isso, pessoal, é o que a gente chama de ônus, né? Ônus é o contrário de bônus. Aí eu escrevi gasto aqui para vocês, tá vendo? Ônus de particulares. Então, o Matheus é responsável por colonizar. Eu sou só o dono da coisa toda. O Matheus tem que me pagar por aquele uso. Pegou, Matheus? Ele vai me pagar tudo? Não, ele vai me pagar com imposto. Aí o Gui vê esse rolê todo e fala assim, gostei, velho, vou lá investir no Brasil. Aí o Gui vai também, e eu cedo um pedaço pro Gui. Aí o Pedro vai, aí o Cláudio vai, o Wesley vai. Gente, eu tô usando nomes masculinos, porque naquela época só podia ser homem, tá bom? Era o Capitão Donatário. E esse Capitão Donatário, ele tinha poder para poder fazer isso. E aí esse cara, ele meio que virava dono dessa extensão de terra. Gente, mas ouve bem o que o professor está contando para vocês. Portugal deu um pedaço de terra deste tamanho para uma única pessoa. Vocês entendem por que aqui no Brasil a gente tem pouca gente com muito e muita gente com pouco? É desde a colonização. Eu pego um pedaço de terra e falo assim, só o Matheus pode plantar aqui. Ah, mas o Matheus vai contratar funcionário. É problema do Matheus. Mas quem é o dono, quem pode usar aquela terra e gerar riqueza com ela, é uma única pessoa. Isso daqui, gente, eu não sei se o Saulinho já falou para vocês, mas chama concentração. Você sabe o que é? Fundiária. Já ouviu falar sobre isso?
Oi, Pedro, desculpa. Recursos? Recursos de tudo, assim. Então, por exemplo, Pedro, a concentração fundiária na prática é só terra. Mas essa ideia, né? Não sei se é isso, Pedro, que você está falando. Mas quando eu vou, por exemplo, você está andando em qualquer estrada aí da vida, tá bom? Aí quando você está andando nessas estradas, você vê aquele tanto de terra e fala assim, gente, por que as pessoas não estão vivendo nessas terras e estão, sei lá, né, tipo assim, precisando invadir terra em outro lugar? Porque aquelas terras todas têm dono, mesmo que elas estejam ocupadas. O Brasil sempre, desde o começo, ele sempre deu dono para a terra. Então o acesso à comida, a recursos, sempre foi muito reduzido. Por isso que a gente tem, no Brasil, uma das maiores desigualdades, porque o Brasil já nasce na desigualdade. Você entende? Professor, podia ser diferente? Claro que podia. Esse cara podia falar assim, galera de Portugal, quem quiser produzir em Portugal, vai. Eu vou dar, por exemplo, as sementes básicas e vou fazer as primeiras, e vou oferecer as primeiras sementes. E depois vocês vão ter que me pagar 30%, mas qualquer um pode ir. Só que eles não fizeram o rolê do qualquer um. Eles fizeram o rolê de a pessoa tinha que ter o dinheiro e ela que tinha que investir. Entende? Mas como que a gente... é assim hoje, pela influência dos portugueses antigamente? Com toda certeza, Pedro. Sabe por quê? Isso virou uma cultura pra gente. Então, quando você olha para aquela galera, por exemplo, muito, muito rica que aparece na televisão, tipo o Rei do Gado, você vê uma galera que tem extensões de terra que a gente nem sabe calcular. Porque já é deles desde o início, né? Então, tipo assim, eles já são ricos hereditário, né? desde 1500, eles já são ricos pra caramba. Como é que compete com isso? Não compete. Ô, Pedro. Agora você... Oi, Jennifer, querida. É caído aqui. Você tinha falado, aí caiu. Ah, querida. Falou. Não, eu tava falando só que você fez, eu tava falando sobre antropofagia, e aí eu falei que você fez uma marmitinha e levou pro peguete lá no Mirante. Eu não. Eu sei que não. Você tá respeitando todo o isolamento social, você tá sem beijar na boca há 2 anos, não é, Jennifer? É. Eu tenho certeza. Brincadeira. O Pedrinho, você falou o ponto-chave. O nome dessa terra é a capitania hereditária. Então, quando o cara que ganhou esse pedaço de terra para poder usar, ele morre, passa para o filho dele. E aí, pessoal, a gente começa a entender algumas escaladas. Quem que é um cara rico aqui do Brasil, hein, que a gente conhece? Sem ser o Neymar, jogador de futebol. Gustavo Lima? É isso que você falou ou não? Não, vacilei. A mansão dele é absurda. Isso. Mas o Gustavo Lima, a família dele era rica, não é? Não tinha uma graninha? Eu acho que Tipo, você fala quem é... Repete, por favor. Vamos lá. A ideia mais ou menos é o seguinte, pessoal. Quando a gente pensa em pessoas muito ricas do Brasil, de hoje, não sei se vocês lembram, mas tinha um cara que... Ah, tá. Acho que entendi. Tipo, os políticos. Político, por causa mas do político... ali tem uma galera que vai desviando o nosso dinheiro. É pior. Mas eu tô pensando, tipo assim, esses caras que falam que são grandes empresários. Tipo assim, ó, Luciano Huck, tá bom? O Luciano Huck é um cara que tem dinheiro pra chuchu. Mas a família do Luciano Huck já tinha dinheiro. E esse dinheiro não veio tecnicamente... Não, pessoal, vamos lá. Eu não tô falando que esses caras não trabalharam em cima do dinheiro. Eu tô te falando que eles já tinham um ponto inicial que é muito mais alto. Entende? Vou dar um exemplo bom aqui. Vocês devem saber. Aquele cara do Tesla, o Elon Musk, tá bom? Aquele cara do Tesla, do Elon Musk ali, a família dele chorava de ganhar dinheiro na África, escravizando criancinha e arrancando diamante da África. O cara incentivou um sistema de escravidão e de apartheid de negros e brancos, o pai do Elon Musk. Aí o cara vai e faz... Aí ele escreveu um livro, o livro é uma tosqueira, que fala que ele sofreu, etc e tal. Que o pai dele tratava ele mal, mas o cara, tipo assim, a mansão dele era igual a do Gustavo Lima, Pedro. E ele vivia assim. Entende que o ponto de partida dele é outro? Sim, totalmente diferente. A gente tem, por exemplo, o Ike Batista. Não sei se vocês lembram desse cara, ele já chegou a ser preso, voltou. Sim. O Ike Batista, a família dele é outro caso desse. O ponto inicial deles de começar a ganhar dinheiro é outro. Por quê? Porque vem dessa estrutura desde 1500. Porque esses caras aqui nunca saíram do poder. Eles foram trocando no poder. Então uma família rica, aí deixa... Tipo assim, gente, vamos lá.
Se o cara... Isso aqui, ó, vocês estão vendo o limite dos países, dos estados atuais. Olha aqui. Vamos pegar aqui. Pernambuco, tá? Olha o tamanho de Pernambuco hoje. Olha o tamanho da capitania de Pernambuco. Se o cara deixa metade dessa capitania para o filho, você entende que o ponto inicial de riqueza do cara é muito diferente do nosso. Não tem como a gente competir. Tudo bem? Então tomem cuidado com isso. É o que a gente está chamando de concentração fundiária e desigualdade social. Desde o princípio, o Brasil já começa numa desigualdade social. Vocês podem usar isso... não existe meritocracia. Não, nunca existiu. Nunca existiu. Meritocracia é uma farsa inventada, gente. É por isso que a gente precisa destruir algumas coisas. Sabe assim, quando eu olho para o pré-ENEM, para o esforço de vocês e para tudo que a gente faz, é para isso, assim, a gente está junto nessa. A coisa que a gente mais quer é todo mundo na faculdade. Porque a gente não pode deixar essa galera achar que meritocracia existe, porque o ponto inicial é diferente. Então não tem mérito no processo. Entendeu? Tem uma cantora fantástica, depois eu mando para vocês lá no grupo. Ela chama... Ah, esqueci. Ela tem uma música que chama Cota Não É Esmola, que ela vai discutir exatamente isso, galera. Ó, eu tenho todo... Preta Ferreira, eu acho. Bia Ferreira. Bia Ferreira. Bia Ferreira, perfeito, Bela. Ela fala exatamente isso, cota não é esmola. Eu vou mandar para vocês depois a música, vocês vão ouvir, vocês vão ver, entender qual que é o rolê todo. Não é isso, não existe meritocracia, porque a nossa concentração, o nosso ponto de partida é diferente. Esses caras já estão no poder do Brasil há muito tempo, entendeu? Por isso que a gente tem que derrubar eles. Vamos botar fogo neles também. Vamos lembrar disso. Hoje a gente está botando fogo em muita gente. Como vocês estão em silêncio, eu estou entendendo que vocês concordam. No dia que eu montar o grupo armado, vocês vão ter que ir, gente. Compromisso é compromisso. É igual o rap, já diria o Sabotagem. Tá bom? E aí, pessoal, ele vai dividir o Brasil em pedaços de terra, e esses pedaços de terra ele vai entregar para particulares. Pessoal, o Brasil vai ser dividido em 15 pedaços de terra. É muito Brasil para ser dividido. Essas aqui, no Nordeste, no Norte do Brasil, elas vão ser divididas de forma vertical, e essa aqui de forma horizontal. E aí fica a pergunta, galera, aqui no Brasil, para a estrutura de colonização não tinha nada. Então, transformar o Brasil numa coisa produtiva era muito, mas muito caro. Muito caro. É tanto que das 15 capitanias que eles montaram, apenas 2 deram certo. Tem uma aqui, eu acho que essa daqui é de Itamaracá, tá bom? Vou contar porque essa história é muito boa. Olha o que rolou. Você tinha que trazer toda a estrutura, né, pessoal? Você tinha que trazer pessoas para trabalharem aqui. Você tinha que tentar montar o mínimo de defesa do território, e você tinha que usar uma força. Então, além da defesa externa, você tinha que fazer uma defesa interna, porque tinha a população indígena, que é a população originária, né? E eles não queriam essa população aqui, então eles vão massacrar essa galera. Mas, se eu não me engano, foi de Itamaracá. Olha o que rolou. O cara veio para cá, veio ele e o filho, tipo uns 10 funcionários. Aí eles começaram, né? Aí eles montaram uma casinha e começaram a derrubar mata para poder fazer a produção. E tinha tribos indígenas ali no redor. E aí os caras começaram a arrumar treta com as tribos indígenas. Filho, o relato do cara é assim. Eu vou lembrar de qual que era direitinho. O cara vai contando, é o filho contando do pai. Que de repente, num dia assim, eles estavam em confronto, já usando arma de fogo, atirando os indígenas. Os indígenas vieram para tudo. Os caras ficaram morrendo de medo e saíram correndo para o mar, para pegar a embarcação e voltar, porque eles estavam realmente tomando muita porrada dos indígenas. E aí, filho, eles foram correndo, chegaram na praia, flecha comendo solto atrás deles. E aí o pai do cara tropeça numa pedra e cai na areia, já na praia, assim. Só que ninguém parou, os caras continuaram correndo, entraram no barquinho e começaram a remar. Quando olharam para trás, os indígenas chegaram, pegaram o pai do cara e começaram a bater com a cabeça do pai em todas aquelas pedras que tem no litoral, até estourar a cabeça do cara. Só para vocês entenderem o nível das coisas que tinha aqui no Brasil. E pergunta se esse cara voltou. Nunca mais voltou. E aí, as capitanias hereditárias, elas foram o primeiro grande fracasso de Portugal na colonização. Por quê? Porque não rolava, gente. É um pedaço de terra muito grande para ser colonizado. Esses caras tinham dinheiro pra caramba. Eles iam ter muito dinheiro se transformasse em produtivo? Ia. Só que não valia a pena. Era muito dinheiro para ser investido. Lembra que aqui no Brasil era mata, só isso. E populações indígenas. Então, um cara que quisesse colonizar o Brasil, ele precisava vir aqui, matar a população. Ele precisava abrir espaço, ele precisava construir estrutura e ele precisava saber o que ele ia plantar.
O que você plantaria de cara no Brasil? Você já sabe, né? Cana-de-açúcar. Ó o Matheus roubando a história. História, tem essas histórias que é ruim, tipo assim, né? O cara que usou plano de cana-de-açúcar foi o cara de Pernambuco, viu, Matheus? Aí, tá vendo? Você tinha separado esse pedaço. O cara de São Vicente, ele também usou açúcar, só que ele fez uma coisa mais interessante, ele fez cachaça. Tá bom? Doido. Ô, Matheus, agora já vou... foi o Matheusinho mesmo. Já vou te jogar outra. Só que a cachaça foi a pior coisa que esse cara fez, porque os indígenas, eles têm tendência ao alcoolismo. Então, até hoje, assim, em algumas regiões lá do Amazonas, é proibido vender bebida alcoólica para indígena, porque o índice de alcoolismo, de cirrose, de tratamento é altíssimo entre as populações indígenas. Eles já têm uma tendência muito fácil ao alcoolismo, assim, daqueles de ficar muito violento. É muito pesado. Ele já era brabo assim, imagina ele bêbado. Então, esse vai ser o rolê. Aí os caras começam a ficar meio pacífico e começam a ficar muito viciado, entendeu, Gui? Tem um negócio muito grave de álcool em populações indígenas, principalmente no norte do Brasil. É um gasto público sem igual, assim. E aí a galera fazia o quê? Embebedava o indígena, aí o cara ficava viciado, e aí ele começa a trabalhar em troca de cachaça. Olha o nível da colonização portuguesa, gente. Tem isso aí até hoje, professor. Tem, com certeza. E lá no norte do Brasil... Você vê os índios naqueles forrós lá, assim, ó, tudo bêbado, rodando, bem assim, absurdo. Absurdo. E aí a galera usa isso como moeda de troca. Então eles nem pagam dinheiro pros caras, pagam cachaça. E é isso, olha você, o português só veio trazer coisa boa. Além de todas as doenças que vocês conhecem, veio trazer alcoolismo para os indígenas e todo o resto, né, gente? Não vamos falar tão assim, não. A gente vai desanimar. E aí, pessoal, com o fracasso das capitanias hereditárias... só um detalhe. Esse daqui, pessoal, é só para vocês verem mesmo, tá? É um mapa da época que a galera vai trazer. Se cair esse mapa aqui, pessoal, não preocupem em ler os nomes, porque não vai rolar, tá bom? Ele só vai querer te perguntar mais ou menos o que é isso aqui. Aí você vai entender que tem os riscos, tá vendo? Tem o Tratado de Tordesilhas. Então, esse pedaço aqui é da Espanha, esse pedaço aqui que é de Portugal. E aqui, olha, são as capitanias, tá vendo? Fechou? Esse daqui é um mapa que eu gosto de usar para vocês entenderem o seguinte. Mesmo com essa estrutura de capitanias hereditárias, o Brasil, que a gente conhece, ele ficava só no litoral, galera. Ele não entra. E quando eu tô falando em entrar, tipo assim, Minas Gerais vai gastar uns 200 anos de colonização para acontecer, tá bom? Tomem muito cuidado com isso. O litoral brasileiro, que era o Brasil daquela época. A galera não fazia a menor ideia do que tinha aqui dentro. Fechou? Entendi. Beleza. E aí, pessoal, com o fracasso total das capitanias hereditárias, o que Portugal decide fazer? Olha para você ver. Eles implantaram, eu vou dar as datas, gente, mas só para vocês terem uma dimensão de tempo. Podem só entender que uma coisa é depois da outra, tá? As capitanias hereditárias, elas são de 1532, 1534, foi quando elas são implementadas. Em 1548, esses caras já estão desistindo das capitanias hereditárias e criando um sistema que a gente chama de governo geral, tá bom? O governo geral é quando o rei de Portugal fala assim, velho, deu tudo errado, vamos ter que nós, Portugal, estarmos dentro do Brasil e construirmos esse Brasil aí. Então, o rei de Portugal não ia vir para cá, tá? Eles morriam de medo do Brasil, então ele chamou um cara. Oi, pode falar, Gui. Não, tô falando aqui de fundo, mas não foi eu que falei, não. Desculpa. Pessoal, alguém falou? Ou eu viajei na maionese? Quer perguntar? Eu posso parar? Vocês que mandam. Não, mas não foi aqui na aula, não. Só tava falando de fundo. Não foi eu que falei também aqui, não. Ah, tá. Foi mal. Ô, Amanda, quem que fugiu? O Tomé de Souza? Não, é porque eu estava lendo um livro, no livro falou que o rei de Portugal só veio para cá porque ele estava fugindo de algum problema que estava tendo em Portugal. Então, quando você falou que eles veio por causa da colonização, pareceu meio errôneo essa linha. Mas olha pra você ver, é porque esse é o Dom João VI, entendeu? O Dom João III, ele nunca viria para cá.
O Tomé de Souza não é o rei, ele era um enviado de Portugal, entendeu? Você está certíssimo na sua colocação. Certíssimo. Ele realmente fugiu de Portugal e aí ele veio para o Brasil. Mas isso vai demorar ainda uns 300 anos para acontecer na nossa historinha aqui do dia. O rei de Portugal nunca viria para o Brasil mesmo. Se não fosse esse caso de Napoleão, eles nunca teriam vindo mesmo assim. Aí, pessoal, o rei de Portugal, ele queria colonizar, trazer a estrutura administrativa para dentro do Brasil, para poder ajudar o Brasil a se desenvolver. E aí ele manda o Tomé de Souza, que é esse enviado de Portugal, para poder ser o governador geral do Brasil. E aí, junto com o Tomé de Souza, que era o governador, ele vai mandar um cara para cuidar da justiça, que é o ouvidor. Ele vai mandar um cara para cuidar da defesa, que é o capitão. E ele vai mandar um cara para cuidar do dinheiro, que é o provedor. Tá bom? Vocês não precisam decorar isso não. Só saber que veio junto com o governador, veio uma galera com ele para ajudar o Brasil a se desenvolver. Então, por exemplo, imagina lá que eu tinha dado um pedaço de terra para o Pedro. O Pedro, ele vai ser agora um governador de capitania. Tá bom? E aí o Pedro não precisa mais se preocupar se, sei lá, a Ana matar a Amanda dentro da capitania dele. O Pedro vai lá e manda todo mundo para o ouvidor. O ouvidor resolve. O Gui, ele não vai ter que se preocupar se está tendo uma tribo indígena atacando ele. Ele vai lá e chama o Capitão Mor. E o Capitão Mor resolve. O Mateus, por exemplo, ele não tem que se preocupar em cobrar o imposto das pessoas que estão trabalhando para ele. Quem vai fazer isso é o provedor Mor. Então isso alivia o custo de administração dos capitães donatários, né? As pessoas que recebem as capitanias. E aí, dentro das vilas, então deixa eu voltar aqui. Ó, eu tinha o Brasil Colônia. Eu dividi o Brasil Colônia em capitanias. Uma dessas capitanias virou a capital, que é Bahia de Todos os Santos. Tudo bem? E aí, na Bahia de Todos os Santos, eu fiz uma cidade para ser a primeira capital do Brasil, que é a cidade de São Salvador. Tá bom? E aí, então, ela está aqui. Tá bom? A minha capital e a minha capitania lá principal. O que está acontecendo aqui? Eu estou lá em Pernambuco, que Pernambuco está bombando de produzir açúcar, ganhando muito dinheiro com açúcar. E aí, a população que está trabalhando aqui fundou uma vila. Uma vila, pessoal, é um povoamento, só que para ele virar uma vila, que era a coisa mais top que tinha naquela época, ele tinha que ter 1000 habitantes. Opa. Se ele tivesse 1000 habitantes, ele podia virar uma vila. E o que uma vila podia fazer, gente? Virar uma vila naquela época é a mesma coisa de... Deixa eu ver o que podia ser hoje. Sei lá. Eu acho que não consigo fazer um comparativo. A galera ficava muito empolgada em virar vila. Aí, uma vila, eles podiam, por exemplo, abrir estrada, podia fazer feira. E eles ganhavam também um órgão chamado Câmara Municipal, ou Câmara de Vereança. Essa Câmara Municipal, ela podia mandar na vila, podia criar impostos e tal. E por que o professor está falando disso que é tão chato na minha cabeça? Porque a Câmara Municipal, gente, ela tinha um cara que mandava na Câmara, como se fosse um prefeitozinho. Esse prefeito chamava Homem Bom. E ele era escolhido pelo voto. Olha que bizarro isso, gente. No Brasil colonial, lá de 1540, né, 1550, para a gente arredondar para cima, você tinha uma coisa dentro do Brasil em que as pessoas votavam em outra para poder mandar na vila. Parece super legal, né? Ou não? Tô vacilando. Ô, Rafael, eu só queria entender, tipo assim, e tinha uma câmara dessa em cada uma das capitanias? Ou no início era tipo assim... Uma câmara em cada vila, Bela. Quanto mais vila, mais câmaras. Entendi, por exemplo, aqui em Minas Gerais, a gente vai ter um tanto de câmara municipal. Um tanto. Lá no Nordeste a gente vai ter menos, porque ela tinha menos vilas do que aqui. Tá bom? Tá bom. Tá bom? Alguém me chamou? A pessoa perguntou alguma coisa? Alguém falou alguma coisa do que eu tinha falado? Falou, né? Eu que comi aqui. Perdão.
eu estou chamando a atenção assim, existe um sistema de voto dentro do Brasil colonial para a Câmara Municipal. Eu sei que isso parece muito legal e a gente fica muito empolgado com isso. Mas tomem muito cuidado. As únicas pessoas que podiam votar e ser votadas eram as pessoas ricas. Só que eles não falaram em momento nenhum que tinha um critério de ser rica. Sabe qual que era o critério? Só um segundinho, galera. Caiu? Não. Eu tô aqui, gente. Desculpa. Só um segundinho. Voltei. Estão me vendo aí? Só vou abrir meu PowerPoint de novo. Perdão. Sim. Pessoal, e aí o que eu estou querendo falar com vocês? Estou querendo falar com vocês o seguinte. Eu sei que esse sistema de voto, ele parece fantástico, parece perfeito, que as coisas estavam andando. Mas as pessoas que podiam participar disso, elas tinham que ser ricas. E é muito interessante que o critério que eles escrevem lá, para poder deixar as pessoas participarem, não era ser rico. Eles falam o seguinte, ó, uma pessoa para ser um homem bom, ela precisa ser branca, tá bom? Homem, católico e precisa ser livre. Pessoal, com essas 4 condições, só existiam pessoas ricas que atendessem a ela. Faz sentido? Porque a maioria do Brasil desse momento, que está começando a colonização, é negra. Outra galera é indígena. Não podia mulher, já excluiu 50% da possibilidade. Tem que ser católico, ou seja, está excluindo uma outra galera que tinha qualquer outro tipo de religião. E aí o que exclui total é ser livre. Porque tinham várias pessoas europeias que vinham para cá, vários europeus, pessoas europeias foi estranho. Vários europeus que vinham para cá, mas eles vinham na condição de degredados, então eles eram presos ao Estado, tinham alguma dívida para pagar. Então as únicas pessoas que atendiam esses pré-requisitos eram pessoas ricas. Viu como você consegue excluir sem falar necessariamente que a pessoa tem que ser rica? Então, o sistema de voto da Câmara Municipal é um sistema de voto, ele não pode ser chamado de democrático e nem includente. Ele é, pelo contrário, super excludente. Fechou a ideia? Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Alguma dúvida de tudo que o professor falou? Alguma coisa que vocês querem que volte? Não, tem certeza? Eu posso voltar? Posso explicar? Não? Tranquilo? Pessoal, vou fazer o seguinte, então. A minha aula já está quase acabando. Eu vou aqui, ó. Não pode ver as respostas, não. Beleza. Aí, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou deixar aqui para vocês... Não, não precisa colocar e-mail, não. Link, curto. A gente tem 1 minuto. Eu vou mandar aqui no chat e vou mandar lá no nosso grupo. Vou mandar no nosso grupo 2 coisas, então. Vou mandar esse formulário e vou mandar também a música da Bia Ferreira que eu falei para vocês. E aí eu vou combinar o seguinte com vocês. Como eu sei que vocês querem que eu faça o exercício junto, não é isso mesmo? Ou estou falando besteira? É isso mesmo. Sim? Então eu vou mandar para vocês darem uma olhada, tá bom? Para vocês já irem lendo alguma coisa. E aí na próxima aula eu já começo fazendo isso aí, tá bom? Pode ser, não pode ser, tem alguma dúvida? Pode. Pode?
Porque esse já tem mais ou menos o contato, não precisa fazer, vocês podem fazer junto comigo. Lá no Drive tem o texto explicando isso tudo que eu acabei de falar, e tem o formulário também, se vocês quiserem já dar uma olhada. Falta só colocar lá o PowerPoint que a gente viu hoje, tá bom? Gente, eu tinha que colocar mais alguma coisa para vocês que eu me esqueci? Não? Vocês querem que eu coloque mais alguma coisa? Não? Tá tudo bem? Tipo o quê? A O mais? que vocês quiserem. O que vocês querem que coloque? Pode pensar aí e me Tá falar. bom, acho que tá bom. Você colocou o livro, colocou... Não, mas vocês falaram assim, vai pensando aí, tá? Gente, eu acho que hoje tem mais aula hoje, não tem? A Fernanda